tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou a Iona Santos, eu sou formada em Economia pela PUC aqui de São Paulo, também sou graduada em Filosofia pela Universidade de São Paulo e sou mestre em Ciências Políticas também pela USP. Eu sou professora de Filosofia da Educação Básica nas redes estadual e privada, então esse é o meu lugar de fala. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de participar desse debate tão importante e de dar minha contribuição como educadora junto à comissão no que diz respeito ao tema genocídio da juventude negra. Só que antes de falar de morte, de genocídio, eu quero falar de vida. E eu começo perguntando a vocês, como é ser uma criança ou como é ser um adolescente negro no Brasil? Para responder essa questão, eu vou recorrer à literatura. E a literatura, ela traz inúmeras referências a esse assunto. E isso começa desde a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, escrita em 1937. Mas eu quero recorrer a duas mulheres muito potentes, duas escritoras negras, Carolina Maria de Jesus, com seu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e Conceição Evaristo, com seus contos Olhos d'Água. A Carolina, ela viveu na favela do Canindé, aqui em São Paulo, e ela retrata no seu Diário de uma Favelada a realidade amarga de fome, miséria, repleta de privações, sofrimento, racismo que ela sofreu ao criar os seus filhos. Já a Conceição Evaristo, em um dos seus contos, chamado De Lixão, ela fala de um adolescente negro, que tem esse apelido porque ele vive nas ruas, ele chuta latas de lixo, ele viu a sua mãe sendo assassinada, De Lixão abandonou a escola, ele não consegue ir para a escola, porque simplesmente a escola não significa nada para ele, ele não se sente acolhido na escola, e ele se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade social e privações de várias ordens, não vendo sentido para a sua existência. Além da literatura, o rap, que é um gênero musical que eu trabalho muito com os meus alunos, ele também retrata a infância e juventude de pessoas negras que vivem nas periferias. Na música Homem na Estrada, os Racionais MCs falam de uma molecada sem futuro, que só vão para a escola para comer, e que muitas vezes não tem orgulho, não tem respeito, não tem saúde e não tem paz. Ser criança e adolescente no Brasil é viver em um país que possui uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger essas crianças e esses adolescentes na teoria, mas é um dos piores na proteção de crianças e adolescentes na prática. Em 2020, o ECA completou 30 anos. No seu 5º artigo, diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ser criança no Brasil e adolescente é viver num país marcado pelo racismo. O racismo brasileiro possui contornos próprios. Ele está assentado sobre o mito da democracia racial, e o sociólogo Florestan Fernandes contestou esse mito quando ele concluiu, depois de suas pesquisas, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Ou seja, ele é racista, mas ele nega o próprio racismo. O antropólogo Kabengele Munanga aponta uma dimensão do racismo muito cruel. No Brasil, o racismo é uma espécie de crime perfeito. O racista comete o crime e quem é culpado é a vítima. O racismo brasileiro é estrutural e foi apresentado pelo professor Silvio Almeida como um sistema de opressão que se organiza de maneira econômica, educacional, epistemológica, geográfica, política e tem como base a discriminação racial de alguns grupos em relação a outros. Por ser estruturante e estrutural, esse racismo também é institucional. E como exemplos mais notórios, nós temos a abordagem policial com pessoas negras e a escola,
como um possível espaço de reprodução do racismo. O Brasil também é o lugar do racismo recreativo, conceito desenvolvido pelo professor Adilson Moreira, que nos mostra o racismo através de uma faceta também muito cruel, pois ele é socialmente aceito. Ele se expressa através de piadas, brincadeiras e mobilizações de estereótipos. O que os números, as estatísticas, nos revelam dentro desse contexto? A taxa de homicídios de pessoas de 0 a 19 anos brancas em 2010 foi de 3%. De pessoas negras no mesmo período foi de 10%. Em 2017, a taxa de homicídios de pessoas de 0 a 19 anos brancas foi de 3%, de pessoas negras, 14%. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao chegar na adolescência, um jovem negro tem 3% mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. Por trás desses números está a constatação do fenômeno da seletividade dos homicídios, da seletividade racial, dos homicídios. Ou seja, a cor ou raça é um fator que aumenta o risco de vitimização por violência ou homicídio. Como citou a professora Benilda, recorrendo ao filósofo camaronês Achille Mbembe, há uma gestão mortífera das periferias, onde o racismo é o regulador da necropolítica no Brasil. Eu acredito que é necessário pensar políticas públicas transversais, direcionadas a jovens e adolescentes, principalmente a jovens negros. E também ter a consciência de que o racismo deve ser entendido como um fator que determina o modo de crescer, se constituir, viver, adoecer e morrer na sociedade brasileira. As minhas propostas são: é importante a criação de políticas públicas novas e também de se repensar as já existentes, levando em consideração os marcadores de gênero e raça, ultrapassar a simples constatação do racismo e fazer o seu enfrentamento através de ações efetivas, o que seria a prática do antirracismo, o cumprimento por parte das escolas públicas e privadas das leis 10.639 e 11.645, que falam sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, que essas leis sejam combinadas com outras políticas públicas de educação, que haja um letramento racial nas escolas, nas universidades para os alunos, professores, gestão escolar e toda a comunidade, que os educadores, em todas as esferas, assumam um compromisso de lutar contra o racismo, epistemológico, sobretudo, que exila o outro diferente, o que não é europeu, da produção da ciência, da produção de conhecimento. Todo professor deve ter o compromisso de alargar os horizontes epistemológicos dos seus estudantes, conectando as histórias entre diferentes povos. E, por fim, um olhar que reconheça a maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes negros, mas que, ao mesmo tempo, os reconheça como potência, pois a juventude é agente de luta e de resistência. Para finalizar, segundo os historiadores, quando os navios chegaram aqui no Brasil, eles estavam repletos de jovens negros africanos escravizados. Muitos morreram pelo caminho, de doenças, de fome, de violência, de castigos, mas muitos resistiram e lutaram. Que esse ciclo de violência e morte ele seja rompido, e a educação tem um papel fundamental nessa luta. O Ailton Krenak disse que essa noite colonial, essa longa noite colonial, precisa ser rompida, ela precisa terminar. E eu espero que as crianças e jovens, e sobretudo as crianças e jovens negras e indígenas no Brasil, possam ter direito a construir uma existência digna. Muito obrigado, e é uma honra participar dessa reunião. Obrigado, professora Ioná. Muito valiosa a contribuição, especialmente quando a gente fala do epistemicídio, né? Construção de
políticas públicas, principalmente quanto ao nosso jovem, passa por esse processo que hoje tanto nos prejudica, né? Tanto a ausência, seja no meio do processo educativo e na produção, seja de arte e outras tantas coisas, sentindo essas carências. Muito obrigado mais uma vez. Bom, nós encerramos então a nossa bateria de exposições. Como vocês puderam acompanhar aqui, foram muitas informações, muitas contribuições, são realidades analisadas, contextualizadas de maneira muito diversa, são vários lugares, e isso com certeza contribui muito. Nós temos aqui Maria Tônia, a professora Dora, que são do grupo de trabalho. Eu abro a palavra, caso queiram tecer alguma consideração, antes de nós encerrarmos aqui os nossos trabalhos. Bom, deixa eu passar na frente da Dora. Com sua licença, Dora querida. Muito bem, o dia de hoje foi de extrema produtividade e de muita emoção para mim. Ouvi pela manhã o professor Nilo Batista, que esteve no meu curso de graduação, os livros do professor, decisões criminais comentadas, concurso de agente, sistema penal, direito penal do Brasil, e a solução especial que é preciso destruir a obra da escravidão. E ter tido a alegria também de ter ouvido o jovem Luiz Justino, que é como ele prefere ser chamado, o jovem que está no projeto de cordas desde os 6 anos e que é um exímio violoncelista. E que passou por essa experiência e que é uma pena que ele não seja o único, que esse caso seria bom se fosse raro. Jonathan Williams, que propõe alterações no sistema único de segurança pública, e lembra que essa ideia de sistema de saúde, sistema de segurança, sistema de penal, e essa ideia de guerra às drogas, como ele bem lembra, precisa de ajustes, e ele faz profundas reflexões sobre o tema. E a professora Cristina, da UNB, que com seu jeito didático, tranquilo de colocar as coisas, causa exatamente o efeito que pretende, qual é? O de chocar pela simplicidade da colocação, pela simplicidade da fala. Se falasse talvez com mais emotividade, atingiria menos. Então, meus parabéns à professora Cristina, que não está conosco, mas que faz um raciocínio tão simples. A Constituição, então, no artigo 5º, a Constituição de 88, no artigo 5º, traz como crimes inafiançáveis, imprescritíveis, suscetíveis de fiança, anistia, graça e indulto, o racismo, a tortura e o tráfico de drogas. E a tendência é que se vê que o racismo é transmutado quase sempre para injúria racial, a tortura para maus tratos, enquanto que o tráfico de drogas, o uso mais ou menos se transmuta quase sempre, é o que se percebe, para tráfico de drogas. A diferença que há entre a abordagem com certa quantia entre negro e branco, o que entre cada um vai constituir ser tráfico ou ser uso. Ela lembra que o que atentar contra o Estado democrático é não garantir aos cidadãos direitos fundamentais. Tamires também nos brindou com fala excelente. Amanda Santos, a pesquisadora, que bem colocou as questões. A Gabriela, do Observatório. Mas eu tenho aqui que a Benilda Brita dispensa comentários, a Jaqueline Senhorita, elas falam por elas. Elas se apresentam, elas realmente nos brindam com falas que não há qualquer possibilidade de reparo. Mas eu queria destacar aqui especialmente a fala do ouvidor Eliseu, que dialoga com a fala do Gabriel e do Tiago Sartori, no seguinte sentido:
Eliseu nos lembra que, embora esse princípio da beligerância, com incentivo do uso de armas, do porte de armas, ele destaca bem que a violência policial está ligada à nossa formação social. E ele faz bem, ele diz que depositar na segurança pública as mazelas precisa ser lembrado, parece que deu essa impressão, mas eu queria só fazer o lembrete que a questão, este ponto, neste momento, é segurança pública. Mas isso não significa que se deposite na segurança pública todas as questões e todas as mazelas sociais e todas as mazelas racistas. Nós concordamos, é sistema de segurança pública, é o sistema de justiça, é do conhecimento e da produção cultural, é da formação do policial, como bem nos lembra o Tiago Sartori. Quem é esse policial? Como é colocado? De onde ele vem? O que ele aprende? Qual é a possibilidade que ele tem de ser diferente? E é nisso que entra, então, todo o trabalho da educação. E eu lembro que a fala de muitos me lembram, são fala de professores e de educadores. A grande questão é trabalhar isso em termos educacionais, mas também agir em todas as frentes. E todas as frentes significa abordar todos os locais, todas as sedes em que seja necessária a questão legislativa, em que seja necessária uma questão educativa, e tudo isso numa abordagem multidisciplinar. Devo dizer que foi um dia extremamente produtivo, que vai me gerar muitas reflexões ainda, porque vou assistir essa fala várias e várias outras vezes, com a maior atenção, com o maior respeito e os meus mais profundos agradecimentos a todos aqueles que participaram dessa reunião, seja falando, seja ouvindo, porque a palavra é como onda, né? Se multiplica, e é nisso que está a nossa grande esperança. Muito obrigada, Fábio, e encerro aqui minha fala. Eu que agradeço, doutora. Professora Dora, gostaria de fazer uso da palavra? Sim. Bom, eu estou aqui de dia e de tarde, boa noite, já deveria ter dito bom dia na hora. Eu, na verdade, concordo absolutamente com as falas, com a fala da Ivatônia, com a sua, com a do Cleifson, que estamos na comissão e recebendo as pessoas, os convidados aqui. Eu quero dizer que essa audiência foi algo de excepcional daquilo que a gente precisa para que a gente possa realmente compreender, e mais que compreender, né, a gente se completar naquilo que temos feito durante muito tempo de nossas vidas, em termos de fazer estudos, em termos de tentar, de alguma forma, fazer proposições que possam mudar, pelo menos em um mínimo, que seja aquilo que é a opressão, a insegurança e a violência do Estado brasileiro sobre a população negra. E aqui todos os que falaram foram muito, muito importantes e muito seguros em nos dar essa possibilidade de acoplar todas essas falas e essas experiências naquilo que a gente se propõe de apresentar para a Câmara dos Deputados, para os legisladores, para os diversos poderes da República e para a sociedade. Então, eu fiquei muitíssimo emocionada em cada uma das falas, eu até comentei em privado com o Cleifson que, de repente, a gente consegue, a partir das falas e a partir da importância e do grau de emoção de cada uma das pessoas que estão falando, brancas e negras que aqui falaram, e que sentem e que podem, de alguma forma, colocar a sua apreensão do quanto que o racismo é destruidor de uma sociedade como um todo. Nós, negros, somos as vítimas, digamos, os alvos, né? Como o Gabriel trouxe nas duas poesias de dois rappers, que foi assim alguma coisa que
sabe? Entra no teu corpo, entra no teu coração, entra na tua mente, e a gente consegue perceber o quanto que nós vivemos num país, numa sociedade que nos destrói a todos, com especialidades a nós, os corpos negros, mas que ela destrói a sociedade, as violências que nós temos na nossa sociedade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, a pandemia que aqui está a matar cidades inteiras em termos populacionais, daquilo que são as pessoas que são mortas, sem falar nas famílias que ficam, pessoas que perdem pai, mãe, irmão em menos de um mês, ou seja, é uma violência tão fenomenal que nos deixa, né, e que deixa a sociedade de alguma forma plácida, né, plácida diante de todas essas violências. E daí eu costumo dizer que o resquício do racismo e dos valores racistas na nossa sociedade, eles são fundamentais para essa desagregação da nossa sociedade e para essa falta de solidariedade que nós temos. Primeiro porque quando se matam muitos negros, são corpos que realmente não foram e não têm nenhuma expectativa da sociedade como um todo. E eu estou falando daquilo que é a nossa formação e que essas conversas, como tivemos hoje, são as nossas possibilidades de alguma forma, minimizar, né, os valores trazidos na nossa formação para minimizar o efeito do racismo e de toda essa ideologia, né, de destruição de um grupo populacional inteiro no corpo da sociedade. Então, trabalhar contra o racismo, ser antirracista, tratar aqui como nós fizemos, e eu agradeço imensamente a cada um dos participantes, aqueles que estão nos ouvindo nas linhas externas, aqui na interna, enfim, aqueles que poderão ainda nos ouvir e ouvir essas falas que foram hoje, é importante que a gente agradeça, porque são as possibilidades que nós temos, e aqui foi falado muito, eu não vou agora nominar as pessoas que falaram, mas foi falado muito, quando se fala em educação, quando se fala em que você tem um sistema todo montado, mas as cabeças das pessoas estão montadas num outro patamar, numa outra verve, e é dessa outra verve que eu acho que essas nossas conversas podem, de alguma forma, influenciar. Então, eu parabenizo a nossa comissão, parabenizo a todos que aqui estão, parabenizo a nossa possibilidade de conversar sobre isso. E eu não posso deixar de dizer que a juventude, o Gabriel, a Karine, o Paulo, enfim, aqueles meninos que eu posso dizer que são meninos, nos dão uma esperança de que talvez a gente tenha possibilidades de uma luz que nos traga uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, né? Eu desejo a eles, muito especialmente aos garotos e garotas que aqui estiveram e aqueles que nos assistem, que continuem nessa luta, porque a gente precisa deles para que a gente possa modificar esse lugar comum da sociedade brasileira, que é a ideia fantástica, eu digo que é fantástica, a ideia de que os corpos negros não valem. E é por isso que eu fico emocionada e, ao mesmo tempo, feliz da gente poder conversar tudo isso. Agradeço imensamente. Fábio, obrigada pela tarde. E Vatônia também, que começa. E eu não vou nominar mais nada, porque foi tudo tão, tão fantástico, mas o meu coração, a minha mente, o meu corpo hoje ficou muito, muito contemplado com todas as falas e com a nossa possibilidade de, com tudo que a gente escuta e com tudo que a gente anota, a gente conseguir dar um salto. Pode ser um salto pequeno, mas se a gente der um salto, a gente vai ser contribuidora de uma nova sociedade, que é o nosso desejo. Obrigada a todos, uma boa tarde e um bom fim de tarde. Obrigado, professora Dora, muito obrigado. Quero também aqui um sentimento muito forte de agradecimento, agradecer ao Eliseu, ao Gabriel Eduardo, à professora Jaqueline, a Line, a Laís,
ao que vive, o nome, ao que vive, Grevise Calala, ao ministro Benedito, que abriu a sessão de hoje, nosso presidente, ao Nicolas, ao Paulo, Sérgio, ao Tiago e também a Ionar. Espero não ter esquecido de ninguém. Quero aqui agradecer também à professora Benildes, que abriu também essa parte de hoje. Agradecer a equipe de apoio, aqui na pessoa do Carlos Alberto, os servidores da Câmara, os consultores que estão sempre aqui com disposição absoluta em nos atender. Então, agradeço aqui todo o pessoal do apoio, suporte, que sem eles não seria possível realizar essas audiências e a construção desse trabalho, não só do GT, mas da comissão como um todo. Então, receba aí os nossos agradecimentos todos em nome do Carlos Alberto. Eu, então, declaro encerrada essa sessão, essa audiência, e desejo uma excelente tarde e um excelente fim de semana para todos. Boa tarde, até mais.